Clovis Moura e o livro Rebeliões da Senzala, um breve panorama sobre o debate da resistência escrava. Gustavo Orsolon de Souza, graduado em História UF-Rua RJ. Este artigo tem o objetivo de abordar as principais interpretações sobre as revoltas escravas ocorridas no século XIX, com a finalidade de verificar o desenvolvimento do debate sobre o tema e posicionar o leitor diante do livro Rebeliões da Senzala, 1959, de Clovis Moura. Faremos isso seguindo uma ordem cronológica, que vai de 1930 até 1959, data da publicação do livro. Mas é preciso deixar claro que não pretendo apresentar todas as publicações, somente aquelas que considero importantes para a construção desse artigo. Clovis Moura nasceu em 1925 no Piauí em uma família simples. Somente em São Paulo, por volta dos 20 anos de idade, é que começou a se interessar por estudar os negros no Brasil, estudo este, que resultaria mais tarde em seu primeiro livro Rebeliões da Senzala. 2. O pesquisador concluiu o curso de Ciências Sociais em 1953, na Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, se tornando um dos principais estudiosos da formação social brasileira, embora seu prestígio só tenha vindo alguns anos mais tarde. 3. Então, em 1959, o livro Rebeliões da Senzala foi publicado pelas edições Zumbi que, de acordo com o historiador Mário Maestre Filho, foi uma micro editora de São Paulo fundada por uma militante política comunista de nome Antonieta Dias de Moraes. Uma editora que publicava obras rejeitadas pela editora Vitória do Partido Comunista Brasileiro. 4. O livro Rebeliões da Senzala está dividido em 7 capítulos: características gerais, participação do escravo nos movimentos políticos, quilombos e guerrilhas, o quilombo dos Palmares, a Bahia no tempo das revoltas, insurreições e tática de luta dos escravos. Mas, o capítulo Insurreições conta com 7 subcapítulos, que apresentam os principais movimentos insurrecionais ocorridos na região da Bahia. Também faz parte do livro um apêndice onde o autor explicita para o leitor os documentos de arquivo utilizados para a construção do mesmo como, por exemplo, fragmentos de jornais de época. 5. Primeiro capítulo do livro, intitulado Características Gerais, visa apresentar um pouco da história do Brasil, a chegada dos portugueses, a exploração de mão de obra indígena, o tráfico de escravos, as transformações ocorridas no século XIX e a exploração de mão de obra negra. A partir do primeiro capítulo, Características Gerais, os capítulos seguintes seguem uma investigação da participação dos negros em quilombos, em insurreições e em revoltas ocorridas pelo país também no século XIX. Em sua abordagem, Moura faz uso de fontes primárias e secundárias, num diálogo que permite observar a imagem do negro escravizado de uma outra maneira, nesse caso, atuante e participativo. Embora produzindo nesse período, Clovis Moura não era considerado pela elite intelectual um pesquisador importante. Essa elite era composta por aqueles que produziam dentro da academia, mais precisamente dentro da Universidade de São Paulo. Clovis Moura estava fora de uma instituição acadêmica, fato este que, segundo João Batista Borges Pereira, antropólogo e doutor em Ciências Humanas pela USP, dificultava muito a trajetória de um pesquisador. 6. E o livro Rebeliões da Senzala vem justamente mostrar o escravo como um elemento atuante e participativo, que contribuiu para o desgaste do sistema escravista. Assim, como afirmou o historiador Manuel Correia de Andrade, o livro desmistificou a tradicional história de que o negro era submisso e obediente, em contraposição ao índio, que era rebelde e insubmisso. 7. O intelectual que na década de 60 não foi valorizado e reconhecido, hoje é considerado um importante pesquisador da questão negra no Brasil, tendo sido posteriormente convidado pela Universidade de São Paulo, USP, para participar de algumas bancas como professor notório saber devido ao reconhecimento de sua vasta obra, Rebeliões da Senzala, 1959, O Preconceito de Cor na Literatura de Cordel, 1976, O Negro e de Bom Escravo a Mau Cidadão, 1977, Raízes do Protesto Negro, 1983, Dialética Radical do Brasil Negro, 1994, Os Quilombos na Dinâmica Social do Brasil, 2001, e entre outros. 8 Seguindo
A ordem cronológica adotada neste artigo. O primeiro livro publicado sobre o tema da resistência escrava é de Nina Rodrigues, Os Africanos no Brasil, 1932.9 foi Nina Rodrigues, o pioneiro das questões afro-brasileiras e também das revoltas escravas, pelo menos é o que indica alguns estudiosos. 10 para o antropólogo Arthur Ramos. Nina Rodrigues foi o primeiro autor a escrever sobre negros na Bahia, fazendo as primeiras descrições do que mais tarde seria identificado como processo só de aculturação. 11 Ramos ainda aponta que o maior mérito da escola de Nina Rodrigues foi ter inaugurado os estudos sobre a herança africana no Brasil e também sobre suas modificações. 12 para o historiador Flávio Gomes. As primeiras abordagens sobre os temas afro-brasileiros surgiram a partir dos anos de 1930, sendo um desdobramento da escola de Nina Rodrigues. 13 Nina Rodrigues foi um médico, mas o interesse que tinha em relação aos temas afro-brasileiros fez com que buscasse estudar os negros no Brasil. Em sua interpretação, Rodrigues faz um mapeamento das procedências africanas dos negros brasileiros, assim como das sobrevivências de determinados costumes, dentre estes, da língua e da arte. Mas o que chamou mais atenção em seu trabalho foi sua dedicação a um dos mais importantes focos de resistência escrava no Brasil, que foi o Quilombo dos Palmares. O pesquisador observou a estrutura formada pelos negros refugiados, utilizando, para isso, uma proposta de Rocha Pittem História da América Portuguesa, 1930, que compara o Quilombo dos Palmares a uma república. Além disso, Nina Rodrigues evidencia a força desse quilombo, que dificultou muito a ação repressiva das autoridades da época, sendo, portanto, uma preocupação constante para a sociedade. 14 para Pedro Paulo Funari e Aline Vieira de Carvalho. Em obra mais recente, Nina Rodrigues utilizou o método comparativo para analisar as culturas presentes nos quilombos, utilizando-se de alguns aspectos como a religião e a alimentação, e as comparou com as práticas das comunidades africanas. O quilombo, então, seria resultado de uma resposta contra-aculturativa dos negros escravos ainda na década de 30, e na virada para a década de 40, pode-se destacar o trabalho de Arthur Ramos, que dava continuidade à escola de Nina Rodrigues. Em As Culturas Negras no Novo Mundo, 1937, Ramos se preocupa em propor uma abordagem diferente para o tema negro, ou seja, procura observar as particularidades de cada povo africano que veio para o Brasil. Além disso, o antropólogo mostra que o negro não pode ser visto como um elemento pitoresco, como por algum tempo foi visto pelos contadores de história, que viveram nos períodos colonial e imperial. Ramos, então, tenta desconstruir essa ideia, mostrando que o negro não pode ser entendido como um elemento da moda, mas sim, como um assunto permanente, pois ele faz parte do material da casa. Assim, o pesquisador observa as várias formas das culturas negras que vieram para o Novo Mundo, evidenciando as singularidades de cada uma. Na conclusão de seu trabalho, Ramos propõe pensar que ocorreram 3 resultados de aculturação, sendo estes a aceitação, a adaptação e a reação. No primeiro caso, o autor acredita que alguns povos que vieram para o Novo Mundo aceitaram a cultura local, com perda ou esquecimento da cultura antiga. O segundo, a adaptação, é entendida como uma combinação harmônica entre as duas culturas, ou seja, a original e a estrangeira. E no terceiro e último caso, o de reação, é quando surgem os movimentos contra-aculturativos. Para Ramos, o processo de reação acontece quando os povos africanos não aceitam os traços culturais estrangeiros. É através do conceito de reação que se terá, segundo Ramos, a formação dos quilombos. Isso significa que seria o resultado do processo contra-aculturativo. Na análise de Flávio Gomes, Arthur Ramos observa que as comunidades de fugitivos e seus arranjos socioeconômicos tinham como propósito manter os estados africanos, sendo assim, uma reação contra a opressão sofrida pelo regime escravista. Em 1943, temos a publicação de uma coleção de Arthur Ramos, que é uma continuação de sua pesquisa, porém, com dados novos sobre o negro. A coleção é composta de 4 volumes. No primeiro, As Culturas Não Europeias, analisa o índio e o negro de uma forma sistematizada, tendo como foco principal a observação linguística e cultural de 4 grupos indígenas, Tupi-Guarani, Jeé, Aruac e Caribe.
O segundo volume é intitulado de As Culturas Negras, e examina as culturas africanas, com o objetivo de compará-las com as culturas sobreviventes no Brasil, como o grupo Nagô, Jeje, Mina, Malê e Bantu. O terceiro e quarto volumes são estudos sobre culturas europeias e o contato de raças e culturas, que visa observar os problemas gerais da imigração e colonização, como também as características culturais dos povos encontrados no Brasil. A tese de doutorado do norte-americano Donald Pearson foi defendida em 1939, mas só foi publicada no Brasil em 1943, com o título de Brancos e Pretos na Bahia. É um trabalho muito importante para a época, pois seu objetivo consistia em reconsiderar a exata identificação da situação racial no Brasil. Isso porque, segundo o pesquisador, os vários estudos que surgiram em torno dessa discussão traziam elementos contraditórios, que se devem principalmente à falta de pesquisas empíricas de qualidade e ao exagero nas abordagens de caráter geral, não levam em conta a heterogeneidade ocasionando, assim, um quadro distorcido do problema. Pode parecer um tanto pretensiosa a palavra reconsiderar, mas logo vemos que a intenção de Pearson é apenas desconstruir alguns estereótipos em relação ao negro. Essa reconsideração só foi possível graças à identificação de problemas de generalização e de pouca pesquisa, que foram cometidos por alguns estudiosos. Embora as revoltas escravas não sejam seu foco principal, Pearson não deixa de mencioná-las. Para o autor, os quilombos eram uma forma de proteção mútua entre os escravos. Um outro ponto que destacamos na interpretação do autor é o fato de trazer um olhar diferente em relação ao negro, ou seja, o autor sugere pensar que nem todos viram os escravos como um elemento social oprimido e triste com sua condição. Tal observação pode ser conferida nos relatos de viajantes utilizados pelo autor, que mostram, por exemplo, que nem todos os escravos eram humilhados, ou, pelo menos, não transmitiam essa imagem. No caso do relato do inglês Hastings Charles Dependenten, o visitante diz que nunca encontrou outro tratamento que não fosse de muita bondade do senhor para com seu escravo. Para o outro viajante, chamado de Gilbert Farquhar Mathison, a aparência animada e as condições físicas do escravo mostravam que eram muito bem tratados. A proposta, sem dúvida, gerou muita polêmica, mas para Jefferson Afonso Bacelar, doutor em ciências sociais, o trabalho de Pearson rompeu com os padrões vigentes no universo intelectual, na medida em que estudava de uma forma mais concreta uma dada realidade social, enfocando as relações entre brancos e pretos no interior de uma sociedade regional. No final da década de 40, mais precisamente no ano de 1947, foi publicado o livro Quilombo dos Palmares, um grande avanço na historiografia e cercada da resistência escrava. Isso porque o livro analisou o Quilombo dos Palmares através de vários ângulos, econômico, militar e cultural. Edson Carneiro, autor da obra, embora formado em Direito, teve grande interesse em estudar temas afro-brasileiros, e trouxe uma interpretação bem interessante para se pensar a reação do negro ao escravismo. Segundo o autor, essa reação do negro na América Portuguesa teve três aspectos importantes que são a revolta organizada, a insurreição armada e a fuga para o mato. Para Carneiro, o quilombo era uma reação negativa de fuga e de defesa, ou seja, negativa no sentido de insatisfação ao rigor e à violência em que eram submetidos dentro das senzalas. E, particularmente no caso de Palmares, foi uma reação tão forte que a comunidade conseguiu sobreviver por quase um século sem ser destruída pelas várias expedições militares enviadas pelo governo. Para evidenciar a estrutura bem organizada de Palmares, Carneiro também faz uso, assim como Nina Rodrigues, do trabalho de Rocha Pita, que compara o quilombo a uma espécie de república rústica. De acordo com o próprio Edson Carneiro, o seu objetivo com o livro é trazer novamente à vida o Estado Negro e, ao mesmo tempo, eliminar as fantasias e espantar o silêncio sobre o tema. Para Flávio Gomes, Edson Carneiro foi o primeiro a estudar a organização política, econômica, militar, cultural e social do Quilombo dos Palmares. É preciso destacar ainda o trabalho do norte-americano Stuart B. Schwartz, Escravos, Roceiros e Rebeldes, 2001, que apontou que antes da década de 50, o estudo sobre o negro se voltava mais para a cultura escrava,
como foi o caso dos trabalhos de Nina Rodrigues e Arthur Ramos, e que não houve interesse por parte dos historiadores após 1950 em dar continuidade à escola de Nina Rodrigues. Já a partir da década de 60, os trabalhos se voltaram para estudos comparativos da escravidão, aumentando assim o interesse no aprofundamento do tema. Segundo Schwartz, o objetivo, por exemplo, dos sociólogos paulistas, era entender como repercutiu o escravismo no desenvolvimento da economia brasileira. Segundo João José Reis e Flávio dos Santos Gomes, em Liberdade por um Fio, 1996, no final dos anos 50, os estudos sobre revolta e rebeldia tornam-se objeto da historiografia. O livro Rebeliões da Senzala, 1959, de Clovis Moura marca esse período, trazendo uma visão marxista em relação aos quilombos. Mas, além de Moura, outros pesquisadores posteriormente, como Luiz Luna, José Alípio Goulart e Décio Freitas, irão trabalhar com a temática da resistência. Para Reis e Gomes, esses pesquisadores tentam desconstruir a ideia defendida na década de 30 por Gilberto Freire, de que as relações escravistas seriam harmoniosas. O livro Rebeliões da Senzala, segundo Reis e Gomes, trouxe um rico material empírico com vasta pesquisa em arquivos. Na mesma época, vários trabalhos eram produzidos na Universidade de São Paulo, a renoma da Escola Paulista, mas deixavam a questão da resistência escrava em segundo plano. Dentre estes autores, destacam-se Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes e Otávio Yani, que representavam a elite intelectual nesse momento. Stuart B. Schwartz concorda com João José Reis e Flávio Gomes, e também apontou que a década de 60 é marcada pelos estudos de jovens sociólogos de São Paulo, que seguiam a linha marxista, tendo uma visão materialista da sociedade. Segundo Schwartz, esses estudiosos paulistas elegeram como objeto de estudo as consequências econômicas e sociais da escravidão, diferenciando assim da análise de Clovis Moura, que embora também siga uma linha marxista, se preocupa fundamentalmente com a reação dos negros ao sistema escravista. Moura foi considerado por Flávio Gomes como pioneiro em uma análise mais sociológica sobre as comunidades de fugitivos e suas relações com a sociedade, ou seja, para Gomes, Moura buscou estudar as comunidades quilombolas para entender a sociedade escravista. O trabalho de Clovis Moura não traz esta ideia de isolamento ou de marginalização. O escravo, em sua interpretação, não é visto como uma figura calada e submissa, que aceitava passivamente as imposições do sistema escravista. Na análise de Moura, o escravo lutava contra as condições a que estava submetido e participava ativamente das relações sociais. Em depoimento, Clovis Moura afirmou que o seu objetivo com o livro Rebeliões da Senzala foi demonstrar a atuação dos agentes sociais oprimidos, que mesmo não tendo conseguido vencer em muitas de suas revoltas, foram figuras importantes no processo de mudanças na história do Brasil escravista. Essa preocupação com a recuperação da memória e da obra de Clovis Moura é recente. Depois de cruzar as informações da discussão bibliográfica com os dados da trajetória de Clovis Moura, foi possível observar uma relativa marginalidade de sua obra, desde o momento da publicação do livro Rebeliões da Senzala, em 1959, até pelo menos no final da década de 70, quando, segundo Schwartz, o país passa por um período de conscientização sobre assuntos relacionados à desigualdade racial, com crescente interesse pela escravidão, o que faz com que os trabalhos sobre a resistência escrava sejam revistos. A função de comentar rasante, brilho constante, meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante. Comentar rasante, brilho constante, meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante.